Eu sou Luzimânia Abdias e esse é o seu programa Meta Mudança. De novo aqui bem acompanhado pela doutora Luzia. Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio, mais um programa, com um tema bem relevante, na tentativa de conferir qualidade de vida, porque vamos falar de família. Família, nós vamos falar sobre mudança. O nosso programa é um programa que quer promover mudanças e nós vamos estar fazendo uma série de episódios a fim de trazer ferramentas que possam te ajudar a mudar algo em sua família. Nesse primeiro programa, nós vamos tratar sobre mudança no relacionamento familiar. Para isso, nós vamos definir o que é família. Família é um grupo social ativo, é a base de qualquer sociedade, desde a antiguidade mais remotas. Ela é composta por pais, filhos, avós, tios, primos e toda aquela gama de pessoas que compõem ali aquela família. Sendo que esse grupo ela tem uma característica assim, bem interessante, porque cada um tem uma função definida, função de autoridade, função de administração, né? Então nós temos cada um dentro dessa estrutura familiar exercendo o seu papel. Embora que esse papel pode ser mudado, né? Modernamente esse papel está bem modificado. A família vem sofrendo muitas alterações, né? Muitas modificações ao longo dos tempos e hoje nós podemos observar famílias com vários formatos. Vários contextos. Vários desenhos, vários contextos. Verdade. Vamos lá então, começando, já definimos a família para você e eu vou fazer logo uma pergunta de cara. Qual a influência dessa família sobre, na fase da infância, principalmente das crianças? Bom, a família ela é o primeiro grupo no qual o indivíduo pertence, né? É a célula principal, a célula máter da sociedade. Então, o primeiro grupo social que o indivíduo faz parte é a família. E por isso que é importante cuidar da família, porque é ali onde vai ser passado, né, os valores morais, crenças, as atitudes, é onde a formação da identidade acontece na família. O sentimento de pertencimento, ele é exercitado nesse primeiro grupo social, que é o grupo familiar. Ok. Bom, você viu aí então que a família é importantíssimo. Ela é a base da formação psicossocial da criança, ela é a base da estruturação dos próprios componentes dessa casa. Mas, como tudo na vida, como aquilo que nos cerca é passivo de sofrer vários problemas vários tipos de comportamentos. Por isso que é importante cuidar de cada detalhe e estar atento. Exatamente. Né? E a gente vai passar, então, a enumerar agora alguns problemas familiares mais comuns que estão sempre presentes em quase todas as famílias, né? Ou mais ou menos, mas são problemas comuns. Você quer dizer que alguns problemas vêm sobre a família, que é esse grupo tão importante, e que pode atrapalhar a sua caminhada. Isso, pode... A caminhada dessa família, ou a saúde dessa família. Verdade. E por isso é importante cuidar. É importante cuidar, é importante, inclusive, mudar essas situações. Transformando essas situações. Nós elencamos aqui alguns problemas comuns. Vamos lá, o primeiro problema que a gente encontra que é muito comum são os problemas de ordem financeira, né? Grande causa de problemas de conflitos familiares ocorre por causa da desordem, por causa da organização financeira de cada um, né? De cada par, não é? Isso. E como cada par distribui o dinheiro ganho, né? Vamos entender então que essa
essa ordem financeira, ela está sujeita à individualidade. Como a gente pode olhar esse problema financeiro? Um problema comum entre todos os integrantes ou é um problema individual que perpassa para a família? É sempre um problema individual na questão do casal, que depois que ele se casa, quando nós nos casamos, nós levamos para o casamento a nossa vida, a nossa bagagem, que é aquilo que a gente aprendeu na casa dos nossos pais. Então, isso que era uma questão individual passa a ser uma questão conjugal, depois com a vinda dos filhos, com o casamento, né? daquela família, né? Aquela família ali, os dois, que é o tema de casal, que a gente vai falar em outro programa, que é a questão de administrar essas diferenças e tentar fazer valer o que será, como será a condução dessas diferenças aí no casal. Mas sim, pode ser, respondendo a pergunta, sempre é algo individual que eu levo para um grupo, no caso aí o grupo conjugal. Isso. Então a gente está vendo aí que esse é um problema bem comum, que é o problema de ordem financeira. Um outro problema bem comum, que é a intromissão da família de origem de cada um. A família, geralmente a família que foi constituída, ela sofre interferência da família inicial, da família dos pais do às vezes casal. até na questão financeira, né? É verdade. Uma coisa liga a outra. E o financeiro, voltando ao financeiro um pouquinho, porque está tudo ligado, a relação com o dinheiro, cada um tem uma relação com o dinheiro diferente. Tem pessoas que guardam o dinheiro para se sentirem bem, tem outras que precisam gastar o dinheiro para se sentirem bem, se é que a gente pode dizer bem. Nem que seja para ter um prazer momentâneo. Então, você imagina esse casal se juntando. Se por um lado é bom, porque enquanto um gasta, o outro está guardando, melhor do que os dois gastarem de uma vez. Mas só aí já tem uma situação de conflito. Né? Porque tudo que o outro faz soa como esbanjamento. E também precisa entender também a necessidade que se teve de gastar aquele dinheiro, de ter que fazer aquele gasto. Exato. Então é preciso estar sempre em harmonia. E sobre a intromissão da família de cada um, algumas famílias têm mais esse problema, né? Que não aceitam aquele casamento ali dos filhos como uma nova família. E também aquele filho ali que constituiu essa nova família, muitas vezes não está preparado, não foi preparado para viver independente da antiga família. Que é a família então essa interferência é solicitada, né? Ela é solicitada às vezes e às vezes permitida. Permitida, exatamente. Né? Vamos lá. Um outro problema bem comum que a gente pode observar nas famílias é quanto à educação dos filhos. Quando não existe um consenso entre os pais, principalmente em relação à educação dos filhos, essa educação vai ficar bem comprometida, vai se transformar num grande problema daquela família. Sim, daquela família. E o casal precisa estar junto, porque normalmente esse filho ele vai escolher a quem ele quer ficar. E um dos cônjuges, né, um dos pares, desautorizando a determinação, ou a ordem, ou a orientação do outro, isso é um conflito. E a criança já se vê aí respaldada à desobediência, não tem uma regra a seguir. E isso torna-se uma questão bem grave, quando o pai se apresenta só como, por exemplo, como uma figura decorativa dentro de casa e ele não participa da educação, não conversa com esse filho, deixa essa mãe, mesmo a gente estando já na pós-modernidade, onde as mães trabalham, existem mulheres aí que estão tendo que fazer jornada tripla, porque dupla já esgotou, e elas ficam altamente mal-humoradas com esse marido que ainda se sente o homem da casa, e no sentido de não estar participante ali com os filhos. Isso acontece dessa mulher ficar tão amargurada, tão magoada, que ela denigra a imagem desse pai perante os filhos.
E aí os filhos não respeitam mais a autoridade desse pai. Isso vai gerando uma série de outros conflitos. Vamos entender que são problemas, esses que nós estamos trazendo, problemas comuns, que afetam grande parte das famílias. Mais comuns do que se mais comuns do que se pode imaginar. Também tem o vício, né, quando um dos cônjuges se envolve vício, seja álcool, seja droga, para tentar vazio, ciúme. O próprio ciúme é um problema bem comum, e eu quero deixar por último aqui um problema que está na atualidade, inclusive, que é a violência doméstica. A violência doméstica, que é a agressão não só física. Nós precisamos estar atentos sobre a violência doméstica, porque a agressão não é só física, ela é psicológica, ela é verbal, é algo assim que oprime, é a causadora de grandes conflitos familiares, tá? O que pode ser uma violência psicológica, é uma violência emocional, quando eu estou denigrindo, limitando o direito do outro, quando eu dou a entender que você não é ninguém, você não conseguirá ser nada, é uma rixa, uma rivalidade, isso é uma violência. Do outro, né? Menosprezo do outro. Isso é uma violência. Isso tudo é violência. E tem um tipo de problema que é bastante comum, que inclusive se leva muito na brincadeira, mas é um problema, gente, é um problemão, que é a infidelidade, é o adultério, que é a falta de comprometimento com o núcleo familiar. Não, e quando eu digo infidelidade, eu não estou falando da infidelidade apenas em relação ao matrimônio, o casamento, não. É infidelidade em relação aos filhos, aos compromissos daquela família, infidelidade de uma forma geral, não é mesmo? Sim. É muito complicado quando nós não podemos confiar. Quando a família é uma família, vive numa mesma casa e não se pode confiar, né? Porque alguém foi infiel ou tem o hábito de ser infiel. Bom, você viu aí o que é a família e viu também alguns problemas comuns que acontecem em quase todas as famílias. Não sai daí não, no próximo bloco nós vamos trazer para você ferramentas que certamente irão te ajudar a mudar a sua estrutura familiar. Estamos de volta aí, como prometido, para te trazer essas ferramentas. Mas antes aqui, durante o break, nós estivemos conversando sobre um desses problemas comuns que arrasa a família. São os vícios, né? Causam muito conflitos familiares e uma insegurança na família. O vício com a pornografia, que é uma coisa que nós vimos muito, que é o sexo isolado. Quer dizer, como não consegue ter um relacionamento, porque aquilo ali já foi minado, né, na conjugalidade, a pessoa se volta para uma outra forma de estar ali se liberando, né? E aí entra o vício. O que a gente pode considerar vício? É algo que você faz repetidamente sem controle. Tudo que começa com um pouquinho, mas que daqui a pouco você perde o controle, vira um vício.
pode ser também as drogas. E nós vimos aí, já presenciamos ao longo da vida, famílias destruídas por conta de drogas. O álcool e as outras drogas que... Não lícitas, né? Não lícitas, que temos aí de variados tipos e efeitos. Então, nós precisamos tomar cuidado com os passos que a gente segue. Um comportamento que a gente repete pode, dependendo do que seja, pode estar virando um vício. Então, você já viu aí e a gente vai passar agora para as ferramentas. Está com seu diário de bordo em mão, tenho certeza, com a sua canetinha, já anotando aí todas essas ferramentas, porque certamente vão fazer uma mudança na tua relação familiar, na estrutura da tua casa, da tua família, tremenda. Nós vamos ver que uma das grandes ferramentas, talvez uma das principais ferramentas que nós precisamos utilizar é a empatia. Eu vou começar pela empatia, depois eu vou até voltar aqui um tema interessante, mas eu quero começar pela empatia. Por quê? A família não é composta de uma pessoa, são várias pessoas. E sem empatia, nenhum problema familiar é resolvido. Talvez você já tenha ouvido falar muito dessa palavra e não saiba o que é empatia. Vamos lá. Por que é tão importante a empatia? Falando um pouco da empatia. A empatia é uma capacidade que eu tenho, né? Pode ser resumido assim, de eu me colocar no lugar do outro, de eu tentar sentir, me imaginar como se fosse eu no lugar daquela pessoa. E é uma coisa que nós devemos tentar todos os dias, não fazer com os outros o que não gostaríamos que fizesse conosco, não é isso? Então, o exercício da empatia é isso, me colocar, tá? Me transportar emocionalmente para o lugar daquela outra pessoa. E por que isso é feito só fora de casa? Tentamos tanto isso fora de casa, e às vezes dentro da família não somos nada empáticos. Passamos com um trator em cima. Uma verdadeira destruição, né? Uma verdadeira destruição. E a melhor maneira de resolver um conflito familiar é tentar aproximação. Não é? Os conflitos, eles geram normalmente distanciamento físico e emocional dessa família. E se existem vários conflitos desses citados e outros não citados, também o ciúme é um conflito, ciúme exagerado. Dentre todos esses citados, se você identificou, não existe uma família que nunca tenha tido um conflito, né? O importante é tentar resolver. Empaticamente. Então, essa aproximação empática, se a gente pudesse usar esse termo aqui, já usando... Respeitar o sentimento do outro. O respeito ao sentimento do outro, né? E diminuir esse distanciamento físico e emocional. Pode ser, hoje está mais fácil, você pode se aproximar através da mensagem de texto, do WhatsApp. Gente, olha só, tem famílias que só passam o WhatsApp para o outro se for para reclamar, se for para brigar, né? Nós mesmos nos comunicamos muito por mensagem. E às vezes a gente está dentro de casa, eu saio, resolvo um problema e volto, ela está no escritório dela trabalhando, aí eu mando a mensagem e falo, cheguei, estou aqui, vamos almoçar, como se eu estivesse longe. E daqui a pouco ela chega, desce do trabalho, home office, aí vamos lá, vamos almoçar. Então, essa aproximação, ela é extremamente necessária. Você pode fazer ligando, você pode fazer por mensagem de texto, você precisa promover essa aproximação. Promover, você falou a palavra certa. Essa aproximação. As pessoas ficam esperando acontecer. Exatamente. Nós precisamos promover. Vamos lá, então. Mais uma ferramenta, eu tenho certeza que você está anotando aí. Aceite erros. Não existe família sem erros. Aliás, não existe pessoas sem erros. Ninguém é perfeito, né? Então, tentar deixar o passado e recomeçar. Os erros do passado, né? Eu os reconheço, mas não me lamento em cima deles e nem fico me culpando porque eu não descobri antes.
O tempo é hoje, o tempo de conserto é hoje. Então eu vivo o que me é permitido viver hoje. E ninguém é perfeito, eu preciso me aceitar como uma pessoa imperfeita, mas que quero mudar. E arregaçar as mangas para a mudança. Então, aceitar os erros é uma base fundamental. Por quê? Se você não aceita o erro, se você não percebe que o errar é porque ninguém é perfeito, você não consegue extrair nenhum aprendizado. Você não aprende com os erros. Aprender com os erros é a sabedoria do dia a dia, não é? É, a sabedoria. Eu posso aprender com os erros dos outros, que eu aprendo mais rápido, né? Ou posso aprender com os meus erros. O importante é que se aprenda, né? Algo, né? Algo, então, existem famílias que vão vivendo e aceitando os erros, mas não tirando nenhum tipo de aprendizado. Quando você começa a tirar um aprendizado do erro cometido, você consegue promover mudanças. Tirar um aprendizado e tentar não repetir esse mesmo erro. Porque as pessoas, ou elas são muito rigorosas com os medos dela, com os erros delas, e dizem, eu errei, e se penitenciam a vida toda, ou elas também são permissivas demais, eu errei, daí? Nenhuma coisa nem outra, um equilíbrio. A gente erra, reconhece que errou, acolhe esse erro e tenta sempre não repetir aquele erro. Aprender com o erro é isso, é não repetir o mesmo erro. Não repetir. Há uma ferramenta também, essa ferramenta é muito boa, porque ela vai mexer com a tua estrutura individual, mas vai atingir a família num todo. Peça desculpas sempre. Pedir desculpas é algo fantástico, tem um poder curativo, não é? Sim, a pessoa tem, algumas pessoas têm bastante dificuldade de pedir desculpa, né? E a gente tem que entender que a gente tem que mostrar para o outro que a gente entendeu que o feriu. Então, dentro de uma família, quando eu estou construindo uma pessoa, que a família constrói pessoas. Então, o pai e a mãe, que são os responsáveis, são os mais velhos, eles começam desde cedo a trabalhar com as crianças nessa questão de pedir desculpa. E esses adultos são formados pedindo desculpas. Agora, incrível como a gente vê e como a gente às vezes se vê assim, porque a gente não é perfeito, com uma dificuldade muito grande de aceitar os erros. Aí é mais fácil dizer assim, você se magoou porque eu fiz isso dentro de uma família, né? Não só casal, que o tema aqui é família. E pior, você que fez isso. Parte logo para o confronto. Confronto, agressão. Então, nunca, dessa forma, nunca vai haver uma resolução de conflitos harmoniosa, produtiva, positiva, porque vai ficar sempre a queda de braço. Quem erra mais e você que erra. Então, os erros, quando não há espaço para o erro, os erros ficam escondidos. E fica aquela ferida ali dentro da família, postemando, pulsando, doendo, bichada, quando na verdade a verdade liberta. Quando eu digo assim, poxa, me desculpa, foi mal. Gente, nas menores coisas, vocês vejam só, às vezes é um pai que está lidando ali com o seu filho e está ensinando alguma coisa, andar de velocípede, andar de bicicleta, e aí deixa o menino cair. E ao invés de pedir desculpas ao filho, ainda briga com a criança quando ela chora. Então aquela criança já não vai pedir desculpa de forma nenhuma. Então você, papai e mamãe, vocês têm que começar a exercitar. Isso é uma ferramenta para solução de problemas familiares. Sem contar que quando você deixa a criança cair, a mãe fica uma arara. Já aconteceu isso comigo. Bom, vamos lá. Corrigir os erros individuais. Cada um de nós temos erros, gente. E às vezes esses erros são individuais. É o meu erro que traz a consequência, traz o peso para aquela família. Então eu preciso me corrigir. Quando eu me corrijo, eu estou aliviando a carga da minha família. Não é mesmo? Sim. E não esperar demais, né, para se corrigir. Quando eu me corrijo, sim, eu falo a verdade, né?
Tem até um texto de Efésios que diz: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, esse texto é muito lindo, Efésios 4, 25. Né? Somos membros uns dos outros. Puxa vida. Não se põe o sol sobre a vossa ira, no 26. Né? E esperar demais significa que a ferida vai aumentando, porque você vai relembrando aquele acontecimento ali traumático, aquele desentendimento, aquela briga, e aquilo vai aumentando. E veja bem, eu não estou falando para casais, a gente está falando para família. Para a família. De um modo geral. O núcleo familiar. Então você viu aí... Existem pais e filhos que não se falam antes. E isso é bem mais comum do que irmãos que você não se pensa. falam. Né? Brigas bobas que se transformam assim, Verdade. numa proporção, que cria uma proporção. Então a gente não pode esperar para solucionar conflito. A gente tem que tentar buscar o perdão. Então você aí viu, só recapitulando para você, as ferramentas, a aproximação, a empatia, a aceitação dos seus erros, o aprendizado com esses erros, a atitude de pedir desculpas sempre, a correção dos erros individuais e não esperar tempo demais, porque senão vai virando uma grande ferida naquela família. E para solucionar, se você não consegue fazer isso sozinho, você pode procurar um mediador, uma pessoa para te ajudar, um líder, alguém que te ajude a mediar esse conflito. Você não precisa fazer isso sozinho, não precisa passar por isso sozinho, não precisa dizer que é alguém de confiança, né? Exatamente. Bom, foi muito bom estar com vocês mais uma vez, espero que você tenha gostado, compartilhe conosco ideias, procure-nos nas nossas redes sociais, Luzimane Abdias, Luzia Nunes, e a gente vai estar tendo o maior prazer em te atender. Um grande abraço, um beijão no teu coração. Tchau. Tchau, gente.